Você ainda escreve para fazer ordem de serviço ou usa um sistema tão antigo que nem conexão com a internet ele tem? Isso é coisa do passado. Com o OrdemFi você vai começar a levar essa parte de ordem de serviço da sua empresa a sério, como deveria ser feito. Por esse propósito que o OrdemFi nasceu e depois nós complementamos o sistema com diversas funções a mais, outras funcionalidades. Mas você vai ver quão completo é esse módulo de ordem de serviço exatamente nesse vídeo. O mais importante a ressaltar aqui é que toda essa aba de ordens de serviço foi feito por técnicos em conjunto com os nossos programadores. Porque não faz sentido você ter uma aba de ordem de serviço pensada por alguém que não vive na rotina do dia a dia ali, naquela correria maluca e não entende o quão importante é eu bater o olho aqui e já conseguir ter uma noção generalizada de tudo que eu preciso fazer. Dito isso, vamos entender como funciona a parte de serviços dentro do OrdemFi. Ao abrir o campo de serviço, você vai se deparar com essa primeira aba aqui, que é a OS, ou de ordens de serviço. Aqui é basicamente o dashboard das suas ordens de serviço e é onde você vai fazer o gerenciamento. Vamos aqui então criar uma nova OS para você ver como que isso é muito fácil e rápido. Então vou clicar aqui, vou usar o João da Silva que já está cadastrado, continuar. Vou colocar aqui, ele está deixando um telefone, um Apple modelo 13 Pro Max, serial não identificado. Qual era o problema? Parou de ligar. Aqui embaixo nós temos essa opção de meio do dispositivo. Vamos supor que você vai precisar resetar esse aparelho. Às vezes ele tem ali um iCloud, uma conta Google. É normal que alguns tipos de serviço isso tenha que acontecer e o cliente pode já deixar aí a opção de deixar um e-mail aqui para você. Aqui você tem duas opções, ou informar uma senha ou então nomear aqui que o cliente optou por não informar a senha. Caso você clique nesse campo, ela automaticamente vai desaparecer. Então a gente tem aqui desde o Android, que você pode desenhar um padrão, até a alfanumérica, que é digitada, ou então a 100% numérica, 5522. E aqui o mais importante, pessoal, fotos do aparelho. O quanto você já passou por situação do cliente deixar o telefone de um jeito com você e quando você entregar ele falar que está de outro. Principalmente se o aparelho não foi reparado. Nossa, o aparelho não teve conserto, ele não estava assim, que não sei o que. Infelizmente é triste, mas a gente sabe que a realidade do povo brasileiro é essa, sempre tentando tomar vantagem e passar os outros para trás. Então, a gente pensou nisso e resolvemos o problema dessa seguinte maneira aqui, ó. Anexe fotos do aparelho. Então a gente vai clicar aqui no QR Code, a gente vai pegar um celular, vai escanear o QR Code e agora eu com essas 4 fotos vou clicar aqui em enviar fotos e automaticamente o sistema já recebe essas 4 fotos. Olha que maravilha! E eu consigo ver essas fotos aqui em alta qualidade, em alta resolução. Além disso, eu ainda consigo vir aqui e desenhar onde que existem danos. Aqui, só clicar que ele vai fazer no X. Eu venho aqui em continuar. Esse equipamento precisa de uma análise técnica, precisa de um orçamento, ou ele já está pré-aprovado. Então, vamos colocar aqui nesse caso aqui é uma análise. Mas caso fosse um orçamento que já estivesse pré-aprovado, vamos supor aqui que fosse uma troca de tela, você já tem a tela em estoque, você já sabe quanto custa para trocar essa tela, só você colocar aqui em orçamento pré-aprovado e a data que você vai entregar. Vamos supor que eu estou colocando que eu vou entregar isso aqui hoje, às 20 horas. Continuar. Peça, nós não temos no estoque, então vou colocar aqui uma peça avulsa, tela, que custou R$500 e eu vou adicionar. Existe a opção aqui também de você adicionar essa peça através de um fornecedor externo, como Mercado Livre. Você consegue até mesmo adicionar o link. Em caso de um RMA, você já tem o link de forma direta ali. E aqui eu vou colocar um valor fixo, que seria R$200 de mão de obra. Então o valor final aqui ficou de R$700 para arrumar esse aparelho. Eu venho no próximo e aqui ele me dá um relatório final da OS, ó, um resumo, tá vendo? O cliente, o equipamento, o defeito, a senha, as fotos, o tipo de serviço, os valores e aqui eu posso criar essa OS tranquilamente. OS criada, o aparelho já está aqui em andamento. Eu posso atualizar aqui para aguardando peça, posso atualizar aqui para aguardando aprovação, posso atualizar para
concluído, posso atualizar até para cancelado. Vamos voltar aqui para que ele está aguardando peça, eu posso finalizar o serviço e eu posso adicionar fotos do serviço finalizado. Próximo, aí o pagamento de R$700, não teve nenhum desconto, o pagamento foi 100% no débito do valor integral, então vou adicionar aqui. Garantia, vamos colocar que essa aqui era uma tela top 1 ano, então ele já mostra, começa 20 de janeiro e termina 20 de janeiro de 2027. Avanço e aqui tá só um relatório de novo antes de você finalizar. Ordem de serviço, pagamento, formas de pagamento, garantia e você tem aqui a opção de finalizar e já gerar um PDF. Aí automaticamente ele vai gerar esse relatório aqui para você e um termo de declaração que o cliente recebeu esse equipamento em perfeitas condições e funcionando. E o mais interessante aqui é que você tem um histórico completo. Isso aqui é importante para que você passe ali, às vezes para o seu cliente sobre está questionando alguma informação em relação ao serviço, aqui você vai ter todas as informações em tempo real. Então vamos lá, a OS foi criada, aqui eu alterei para aguardando peças, aqui as peças teoricamente teriam chegado, aqui o serviço foi feito para concluído, foi alterado para concluído, e aqui o checkout, ou seja, antes de entregar o aparelho para o cliente foi realizado ali um checklist e prontinho, foi enviado para ele de volta. Além também de você conseguir verificar a questão da garantia, as datas de entrada e a data de entrega com o horário, para você também saber qual foi o período que esse aparelho ficou ali dentro da sua assistência técnica. Então aqui agora eu tenho o meu primeiro aparelho entregue 100% certinho e ele ainda me mostra aqui que está dentro do período de garantia. E se caso um dia depois esse aparelho acabar voltando para mim? A gente sabe que infelizmente existe essa possibilidade de você comprar uma peça ruim ou algo do tipo acontecer. Então para isso existe essa opção aqui de você abrir uma OS de garantia. Ao clicar aqui você já abre uma OS de garantia. A gente já tem uma garantia e a prioridade alta. Sem querer eu cliquei 2 vezes, então buguei aqui e abri 2 vezes. Mas aqui eu já fico com essa prioridade alta. Então sempre que eu abrir o sistema, ele vai me mostrar aqui, aviso, que tem duas OS que tem alguma observação, no caso estão com uma prioridade muito alta. Se eu clicar aqui para a gente atualizar esse prazo, então vou entrar nessa OS. Eu vou colocar ela aqui em andamento, você vai ver que ela já sai de novo para em andamento. E aí, eu quero atualizar esse prazo de novo. Eu vou agora para aguardando a aprovação. A gente identificou que o defeito que fez com que ele acionasse a garantia foi por conta que a oxidação andou e teve algum processo ali, enfim, tô falando alguma coisa aleatória aqui só para que você entenda. Então agora a gente precisa da aprovação do cliente para fazer um processo de desoxidação, por exemplo, e por conta disso o aparelho está aguardando a aprovação desse novo processo por parte do cliente. O cliente aprovou, então a gente vem aqui para concluído e eu tenho a opção de novo de finalizar essa ordem de serviço. Já como nesse caso aqui era garantia, ele já finaliza tudo em 00. E note uma coisa muito importante, sempre que a OS ficar aqui como finalizada, você vai receber uma notificação que vai ficar no seu canto superior direito ali do OrdenFi, aqui como avisar cliente. O João da Silva, celular iPhone 13 Pro Max, pode avisar ele. E se você clicar aqui no WhatsApp, já vai direto para o número do João e automaticamente ele já reconhece como cliente João da Silva, marcado como avisado. Sensacional, né? Mas não para por aí. Nós criamos essa aba de filtro para conseguir facilitar para você ainda mais. Então, nós temos aqui aparelhos previstos para hoje e ele já te dá uma lista com todos os aparelhos que estão previstos para hoje, aparelhos que estariam possivelmente atrasados e outros filtros que você pode separar por técnico, por prioridade, por status, enfim, fica ao seu critério. E depois que você filtrar e ele te der o relatório aqui de quais aparelhos estão aguardando peça, aguardando aprovação, concluídos, você tem a opção de copiar lista. Aqui ele vai gerar uma lista conforme o número da OS, aparelho, defeito, tudo para que você possa fazer o encaminhamento disso para os seus técnicos, fazer compra de peças, passar para o financeiro, passar ali para o time para todo mundo ter noção do que vai trabalhar hoje, enfim, infinitas possibilidades. E agora falando um pouco sobre o lado do técnico dentro dessa parte de ordem de serviço, ele também tem a opção de adicionar novas fotos e aqui eu consigo colocar fotos do defeito, fotos do reparo, fotos pós-serviço,
ou fotos gerais. Isso aqui já foi pensado para aquela rotina do técnico que vai estar no dia a dia e talvez ele precise tirar fotos para registrar alguma coisa que ele viu. Por exemplo, o telefone veio para trocar a tela por conta de uma queda. Só que ao abrir o aparelho, ele identificou uma série de oxidações dentro daquele telefone. Então ele precisa relatar isso através de uma foto. E ela já vai ser categorizada automaticamente como foto de defeito. Ok? E se você precisar ver a OS original, você vai ver que talvez não vai ter aquela mesma foto. Vou ter somente essas 4 e agora na OS de garantia vai ter uma foto a mais que não tinha lá nas anteriores. Sensacional, né? E o detalhes do serviço é uma garantia referente à OS anterior. Tudo isso aqui é o lado do técnico que ele vai estar conseguindo acessar enquanto ele vai estar lá no laboratório trabalhando. Lembrando que o seu técnico não necessariamente precisa ter acesso a isso aqui tudo. Se você configurar um técnico como um login de técnico, que a gente vai ensinar posteriormente, ele vai ter acesso exclusivamente somente a essa área de serviço.